todos, ou boa tarde, ou bom dia. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal, livro Renovando Atitudes, de Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje vamos ao capítulo número 52, que se chama Auto-Perdão. Abre parênteses, antes de a gente começar a falar sobre o capítulo, já estamos no final do nosso livro. Eu achava que era 56, mas na verdade são 54 capítulos. Então, é esse de hoje, mas 2 segundas-feiras a gente termina o nosso livro. Para mim passou rápido, não sei para vocês, foi mais de um ano, vai ser mais de um ano, vai dar um ano e um mês, mais ou menos, tem que fazer as contas aí, de estudo. E ano que vem, 2023, eu vou iniciar um novo estudo de um livro da Joana de Ângeles, que eu não sei ainda, estou na dúvida e quero sugestões. Quem me acompanha, quem gosta do nosso estudo, e se vocês gostam de algum livro e recomendam, dá uma sugestão, eu tenho algumas ideias aqui, mas eu queria ouvir vocês. Escreve para mim se vocês quiserem algum estudo de algum livro da Joana de Ângeles que eu pretendo fazer em 2023, tá bom? O que a gente vai falar hoje? Vamos lá, vamos ao capítulo de hoje, 52. A gente vai falar sobre auto-perdão, é claro, como diz o nome do capítulo. Vamos falar sobre autoaceitação, auto-julgamento, crenças, valores e muito mais, como sempre. Esse é um capítulo que, para mim, me tocou bastante, tá? Eu recomendo sempre a leitura do livro. Quem não tiver o livro em papel, tem em PDF disponível. Se não achar, me manda uma mensagem que eu encaminho para vocês, o PDF dele. E esse é um capítulozinho que balança, tem muito conteúdo, muita informação. Como sempre, eu vou pegar aqui alguns trechos para comentar, para fazer uma reflexão em cima desse conhecimento, desse aprendizado que a Hamed nos trouxe. Então vamos lá? Vamos começar? Então convido a todos para iniciar a fecharem os olhos comigo, fazendo a nossa oração, se desligando do mundo, buscando nos conectar aqui nesse aprendizado de Hamed, nesse instante. Assim agradecemos a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso mestre e guia, nosso amigo, a toda espiritualidade de luz que vem de encontro a nós quando nos predispomos exatamente a esse conhecimento, a busca dos ensinamentos do Cristo, através de Hamed, com a sua exemplificação, com seu conteúdo, a tocar um pouco as nossas vidas. E assim pedimos autorização e dar início a mais esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, então a gente vai falar sobre auto-perdão. E tem bastante coisa para falar. E para falar de perdão, necessariamente a gente vai falar de amor. E se a gente vai falar de auto-perdão, a gente vai falar de se amar. Preste atenção, se amar. Aliás, palavra-chave já. Eu vou dar dica aí. Palavra-chave de hoje vai ser se amar. Auto-perdão é se amar de alguma forma. Nesse aprendizado do amor ao próximo, como Cristo veio aqui nos ensinar, se amar também é muito importante, tá? Vamos lembrar da oração? Amai o próximo como a ti mesmo. A oração não, da mensagem do Cristo. Amai o próximo como a ti mesmo. Só que a gente esquece desse amar a si mesmo, que é tão importante quanto amar o próximo. Ok? A gente só pode amar o próximo na concepção de amor que a gente entende, que a gente consegue se amar. Agora sim, oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, vamos lembrar? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos para esse primeiro trecho. Perdoai as nossas ofensas. A gente pede perdão para o Pai. O Pai sempre nos perdoa. Muito bem. Perdoa as nossas ofensas, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas pisadas na bola, os nossos vacilos, as nossas escorregadas. Agora a questão aqui é, no auto-perdão, será que a gente consegue nos perdoar? Interrogação. Verdadeiramente? Ou a gente fica ali remoendo alguma coisa, se martirizando, se culpando, se julgando, se chicoteando, não aceitando quem nós somos verdadeiramente?
Tem algumas frases aqui que eu separei para vocês, para ver se a gente se identifica nesse processo. Frases do tipo: ah, isso que aconteceu é imperdoável, ou eu não me perdoo. Ou do tipo: eu tenho raiva de mim porque caí naquelas mentiras lá. Interrogação. Uma outra frase que a gente escuta bastante também: ai, que burro ou que burra que eu fui. Como que eu fui ser tão ingênuo ou tão ingênuo assim? Se você se reconhece de alguma forma com uma dessas frases, vamos ter atenção, porque aí, sem dúvida nenhuma, há um pouco de culpa e um pouco de não perdão aí embaralhado, misturado, algo meio confuso, tá? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje? Foi só uma introdução aqui que eu quis fazer sobre esse tema, de algo que eu acredito que nos toque demais. Porque essa história de perdão, não estou falando auto-perdão, toca a todos. A dificuldade que nós temos de perdoar o próximo. Mas às vezes é até mais fácil perdoar o próximo do que se perdoar, porque a gente se exige demais de nós mesmos. Essa busca incessante e constante da perfeição. Até acho que foi o capítulo passado que foi perfeição versus perfeccionismo, se não me engano, a gente falou bastante sobre isso. A gente não, Hamed falou bastante sobre isso. Busca lá. Semana passada, busca aí falando sobre perfeição e perfeccionismo e quanto isso complica a nossa caminhada no auto-perdão, na autoaceitação, no auto-amor, que é um pouco que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Vamos iniciar então. Primeiro trecho que eu separei aqui que Hamed nos falou. Nossas reações perante a vida não acontecem em função apenas dos estímulos ou dos acontecimentos exteriores, mas também e, sobretudo, de como percebemos e julgamos interiormente esses mesmos estímulos e acontecimentos. Em verdade, captamos a realidade dos fatos com nossas mais íntimas percepções, desencadeando, consequentemente, peculiares emoções que serão as bases das nossas condutas e reações comportamentais no futuro. Vamos lá, vou tentar facilitar essa oratória aqui, essa escrita aqui do Hamed. É o seguinte, vou tentar, tá, gente? Vamos lá. Normalmente, o que a gente pensa é assim: aconteceu tal questão e por isso que eu respondi dessa maneira. Do tipo, eu agi assim por causa do outro, ou porque aconteceu assim ou aconteceu assado. Mas Hamed vem trazer uma nova percepção, um novo ponto de vista em relação a isso, que faz a gente pensar. Vamos lá. O que acontece é o seguinte: não é o fato exterior que vai definir a nossa resposta. O que vai definir a nossa resposta é de acordo com o que está aqui dentro. Aí sim a gente vai responder de uma maneira ou de outra forma. Isso para tudo na vida, ok? A vida sempre, constantemente, vai nos mandando estímulos. A gente está encarnado, está vivendo e está experienciando no dia a dia. Conforme as provações vão acontecendo, as expiações vão surgindo, de uma maneira ou de outra, tudo o que é necessário para o nosso crescimento. Difícil a gente, difícil a gente perceber esse momento, né? De que tudo vem para o nosso crescimento. Às vezes a gente tem uma dificuldade enorme em relação a isso. Fecha parênteses, muito bem. Vamos dar um exemplo aqui para tentar ilustrar como é que a gente responde de formas diferentes ao mesmo estímulo. Vou dar exemplos aqui aleatórios, tá? É muito mais profundo do que isso, mas só para a gente tentar compreender melhor o que Hamed está falando aqui sobre essa visão psicológica do ser humano. Como é que nós reagimos e como a gente acredita que as coisas são. Vamos lá. Já dei esse exemplo no passado, eu gosto muito desse exemplo. Aconteceu um acidente. E aí tem algumas pessoas em volta. Algumas pessoas entram em pânico, outras se paralisam, outras choram, outras vão em busca da ajuda, outros saem correndo.
atenção, não é para a gente ficar julgando quem está certo ou quem está errado, tá? Não é nem melhor nem pior. Nós somos o que nós somos. Um construto. A gente reage ou age de uma forma de acordo com o que nós vemos aqui, consolidando, crescendo, nós espíritos reencarnantes, encarnação após encarnação, estamos aprendendo. E de acordo com esse aprendizado, que nós reagimos hoje, agora, nessa encarnação, a esses estímulos que a vida nos oferece. Vamos dar um outro exemplo aqui, só para ilustrar. Esse machuca muita gente, tá? E muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Sem julgamento, sem juízo de valores, só para a gente pensar. Traição. Por que, por exemplo, num processo de traição, que é muito doloroso, há muita dor, há muito sofrimento, há muita confusão nisso tudo, por que algumas pessoas, por exemplo, choram, outras entendem, outras buscam a vingança, outras conseguem perdoar, outras não conseguem perdoar, outras até num extremo pegam uma arma e matam o companheiro ou a companheira? Claro que, pessoal, atenção, é muito mais profundo do que isso, tá? Eu estou tentando aqui generalizar uma coisa que não é fácil generalizar, porque tem várias outras variantes que podem influenciar, agravar ou dificultar todo esse processo, mas o que eu quero só demonstrar com esses exemplos, a minha ideia aqui é que nós, seres humanos, reagimos de forma diferente ao mesmo estímulo. O que isso quer dizer? Talvez acontecer um fato exatamente igual para mim e para você, eu vou reagir de uma maneira e você vai reagir de outra. Então não é o fato em si que responde, o que vai responder é o nosso interno, o nosso íntimo, o que nós temos aqui dentro. Isso vai ser o grande diferencial. E eu acho que é isso que Hamed está querendo explicar aqui para a gente. Tá? Por isso que tudo depende, não do que aconteceu, mas depende do nosso interior. No perdão, aí a gente vai para essa história do perdão aqui que ele nos fala. No perdão ao próximo e a nós mesmos, principalmente, nessa visão, nesse contexto, nessa leitura, isso tudo vai de acordo com o que nós achamos ou o que nós acreditamos ser certo ou errado na vida. Vai de acordo com as nossas crenças e valores, que são solidificadas, construídas nessa encarnação, nesse aprendizado com papai e mamãe, no contexto social que a gente viveu, mas também de várias outras encarnações. Ok? Nós carregamos, trazemos as nossas tendências, as nossas inclinações e também as nossas concepções de certo ou errado. Então, por exemplo, um xingamento, uma agressão, não vai necessariamente fazer que a pessoa se sinta ofendida, porque isso varia muito de acordo com cada um. Vamos lembrar de uma história de Gandhi, que eu gosto, eu já falei aqui também, mas vamos lá, acho que cabe bem essa história aqui. Gandhi, uma vez, um repórter veio perguntar para ele se ele perdoava aqueles ingleses que estavam perseguindo ele e que estavam maltratando, falando mal, fazendo injúrias, enfim, agredindo de uma maneira geral. Perguntaram: Gandhi, você perdoa eles? E o Gandhi falou: não perdoo. E o repórter, o Gandhi já era o Gandhi na época, já renomado, o Gandhi era famoso, né? Antes da libertação da Índia, etc. E aí o repórter se assustou: como assim? Como você não perdoa, Gandhi? E ele responde: não, eu não perdoo porque eles não me ofenderam. Eu nunca me senti ofendido de maneira alguma. Então a questão aqui está muito mais o nosso interno do que o externo. O que está dentro do que está fora. Alguém pode nos xingar, nos perseguir, falar mal. Mas a questão é como nós respondemos a esse estímulo que veio aí de fora. Interrogação. Essa é a grande questão para fazer a gente pensar. Não é aqui, gente, para dizer que é o caminho certo ou o caminho errado. Caminho certo e errado, a gente tem um exemplo,
que é a meta, o nosso guia, que é Jesus, e nos demonstrou muito claramente. Agora, quando a gente vai nessas pequenezas, essas subjetividades da vida, isso vai muito de acordo com cada um nessa nossa caminhada, ok? Até porque, atenção, só para fechar aqui e não ficar mais confuso, a questão de certo ou errado, para mim e provavelmente para você também, Jesus é uma direção do certo, mas para muita gente não é. E não tem problema de não ser. Para muita gente, Jesus é uma besteira. Ah, é um maluco qualquer aí. Tudo bem, não tem problema. Cada um, nós temos esse nosso livre-arbítrio, as nossas crenças, os nossos valores. Cada um faz o que quer, da maneira que quiser. O importante é sermos todos felizes da maneira como somos. E nessa busca do auto-perdão, aprender a se perdoar. É um grande aprendizado. Aprender a perdoar o próximo e aprender a nos perdoar também. Muito importante, tá bom? Vamos lá. Próximo trecho aqui que eu separei para a gente refletir. Hamed nos diz: esse, abre aspas, julgador interno, fecha aspas, foi formado sobre as bases de conceitos que acumulamos nos tempos passados das vidas incontáveis, também com os pais atuais, com os ensinamentos de professores, com líderes religiosos, com o médico da família, com as autoridades políticas de expressão, com a sociedade, enfim. Também de forma sutil e quase inconsciente, no contato com informações, ordens, histórias, superstições, preconceitos e tradições, assimilamos dos adultos com quem convivemos em longos períodos da nossa vida. Portanto, ele, o julgador interno, nem sempre condiz com a realidade perfeita das coisas. E aí Hamed fala sobre esse tal julgador interno, que está aqui dentro, tá? Está aí dentro também. A questão do julgador interno é o seguinte: quando a gente fala em julgar os nossos comportamentos, julgar os nossos atos no caminho do certo ou errado, com aquilo que nós acreditamos, a nossa caminhada, buscando ser melhor, buscando fazer a coisa certa, eu acho que não tem problema nenhum. Fazer essa autoavaliação é muito saudável para fazer esse balanço, quase que aquele balanço diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim, quando a gente para e olha para si e fala: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Isso não tem problema nenhum, é muito saudável, pelo contrário, é até aconselhável. Maravilha. O problema começa quando esse tal julgador interno passa a ser o próprio carrasco de nós mesmos. Quando a gente não se reconhece, não se aceita como espírito imperfeito que todos nós somos, e por sermos imperfeitos, nós erramos. E aí esse julgador interno não aceita erro, não perdoa. E aí ele passa a julgar, transformando o erro em culpa. Vou repetir que isso é importante, tá, gente? Quando esse julgador interno transforma o nosso erro em culpa. Vou relembrar a vocês: errar na nossa condição de imperfeição é supernatural. A gente errou no passado, a gente erra hoje, e mesmo tentando não errar amanhã, vamos errar. Com certeza. Ainda vamos errar mesmo nas melhores das intenções, porque faz parte desse processo de crescimento. O problema é quando o julgador interno começa a martirizar. Errar é natural. Não aceitar os nossos erros que nos faz mal. Vou repetir também, que é importante. Errar é natural. Não aceitar esses nossos erros é o que nos faz mal. E aí a doutrina espírita vem nesse momento nos auxiliar exatamente nessa busca do autoconhecimento, entendendo que sim, nós somos espíritos errantes em evolução. Vamos nos entender, vamos nos amar, perdoando as nossas ofensas, perdoando os nossos erros, entendendo as nossas limitações, deixando esse julgador interno
nesse aprendizado dessas vidas passadas e nessa vida, querer apitar e dar pitaco dizendo o que é certo e o que é errado. Ele pode até dizer o que é certo e o que é errado, mas vamos utilizar isso de forma proativa, construtiva na nossa vida, de dizer, realmente eu vacilei, eu pisei na bola, dei mole, não vou fazer de novo, mas eu sou humano, eu erro. Vamos deixar o chicote para trás. Vamos deixar que ele pare de nos punir, de nos martirizar e nos algemar, nos congelar na vida. Quantas vezes a gente não consegue prosseguir algo, alguma situação, algum momento que a gente fica preso lá atrás naquele fato que aconteceu, que a gente sim vacilou, mas a gente não se perdoa. Às vezes o outro já nos perdoou, o mundo, Deus já nos perdoou, mas a gente não consegue ainda se perdoar, não consegue avançar, não consegue dar o próximo passo, não consegue virar a página. Esse é o convite do amor, do alto amor, é se perdoar também, ok? Vamos lá, próximo trecho. Hamed nos diz: entendemos assim que para atingir o alto perdão é necessário que reexaminemos nossas convicções profundas sobre a natureza do próprio ser, estudando as leis da vida superior, bem como as raízes da educação que recebemos na infância, nessa existência. E aí, Hamed vem falar sobre rever conceitos, rever valores. Lembra que nós temos o nosso sistema de crenças e valores? Muito bem, todos nós temos. Tá? Não é melhor, não é pior, não é certo, não é errado. Nós temos o que temos, que faz parte dessa construção. E para a gente evoluir, muitas vezes, conseguir esse auto-perdão, a gente tem que rever essa concepção toda, tudo que a gente aprendeu, todos esses valores. É quase como se fosse uma reprogramação de alguma forma, porque em alguns momentos da vida a gente para e percebe que tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente aprendeu, nos faz mal. O que a gente aprendeu às vezes é quando a gente olha aqui para dentro e percebe esse chicote, esse porrete enorme, um taco de beisebol com um espinho na ponta, para bater, sabe quem? Em nós mesmos. Então, o momento que a gente tem essa concepção e passa a querer buscar no entendimento racional, e aqui vem a doutrina espírita mais uma vez, através da racionalidade, a entender através do pensamento, da inteligência, não acreditar por acreditar, entender toda essa dinâmica e se reconhecer como um espírito em evolução, reencarnante, errando e evoluindo e crescendo, e aos poucos a gente vai passando a errar menos, mas vamos deixar de se martirizar e continuar caminhando. E aí, aos pouquinhos, a gente vai desarmando esse julgador interno que castiga, que pune. A gente vai aos poucos tirando esse chicote, tirando esse porrete da mão dele, e aí a gente passa a ser mais leve, passa a ser mais tranquilo, passa a nos aceitar mais, aceitar os nossos erros. Errou, vamos buscar redimir o erro se der. Não deu, redimiu, ok. Na próxima vez, vamos tentar não errar de novo, mas com tranquilidade, com naturalidade, no nosso tempo, no nosso momento, sem pressão. Sem pressão de ser perfeito, de querer acertar sempre. A gente quer acertar sempre, ok, mas ainda assim vamos errar, então vamos aceitar esse nosso erro. Vamos continuar focando no certo, no bem e no bom, mas vamos passar a se aceitar mais e se amar mais, principalmente. Ok? Próximo trecho de Hamed, e vai ser o nosso último já hoje. Vamos lá. Hamed nos diz: perdoar não é nos importarmos com o que fomos, pois a renovação está no instante presente. O que importa é como somos hoje, e qual é nossa determinação de buscar nosso progresso espiritual. E no fundo, gente, peraí. No fundo é isso que a gente está falando. A gente está falando de progresso espiritual.
a gente está falando de evolução, a gente está falando de busca da felicidade. Como sempre, no final, tudo isso que a gente está querendo é ser mais feliz, é crescer, evoluir. Não é crescer, evoluir para ganhar crachá de evolução. É aos poucos, conforme a gente cresce, amadurece, evolui, a gente vai se sentindo melhor, com menos dor, com menos sofrimento, vai se sentindo mais feliz, vai conseguindo perceber o mundo de uma forma diferente, vai conseguindo deixar essas amarras do passado, essas algemas, essas nossas complicações que sabe quem cria? Nós mesmos. É isso que Hamed está falando, tá? Então, um dos grandes motivos aqui do perdão de se importar não com o que nós fomos no passado e buscar essa tal renovação e se preocupar com hoje, eu lembro daqui da questão do véu do esquecimento. Isso é um dos grandes motivos, uma das grandes razões do véu do esquecimento. Porque nessa encarnação, muitas vezes, a gente não consegue se perdoar de algo que aconteceu nessa vida anos atrás. Há 5, 10, 20, 30, 50 anos atrás, tem gente que ainda não consegue se perdoar porque cometeu um erro, seja ele qual for, e não consegue se libertar. Pode ser, gente, olha só, o erro mais pesado, você pode ter sido, acredito que você não seja, você pode ter sido o Hitler da vida, ok? Te perdoe, meu irmão. Se você não se perdoar, você não vai seguir a tua vida. Você vai continuar nas amarras. Quem julga é só o Pai. E no futuro nós mesmos, com os nossos atos. Mas agora, para a gente seguir a nossa vida, apesar de ter errado, é reconhecer o erro e continuar caminhando. E abraçar o hoje, abraçar o amanhã. Esquece do passado. O passado fez parte dessa construção de quem nós somos, com muitos erros. Muitos erros. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Um dia a gente chega à perfeição, um dia a gente chega ao nível patamar de Jesus, mas não vai ser dessa, ainda vamos errar muito, tá? E vamos aprender a nos perdoar. O que importa é hoje, o agora, o que importa é olhar para frente. Como diz o Chico Xavier, para fechar, que a gente não pode refazer o passado, mas a gente sempre pode fazer um novo amanhã, um novo começo, independente dos nossos erros. Vamos aprender a nos auto-perdoar também e perdoar o próximo com os erros dele, o erro alheio. Pessoal, vou fechando por aqui. A palavra-chave de hoje, já falei, mas vou repetir: se amar. Escreve para mim, por favor, se vocês gostaram do vídeo, estão comigo. Escreve, manda mensagem. Tem gente que não se sente à vontade de falar no público, é mais discreto, manda mensagem pessoal no box, no Instagram, ou no Messenger, no Facebook, enfim. Eu gosto de saber quem troca, quem está comigo. E também peço, se você tem alguma ideia, já temos mais 2 estudos até terminar. Agora o próximo 53 e o 54 a gente termina. Livros da Joana de Ângeles. Se tiver alguma sugestão, manda para mim que eu vou pensar aqui e avaliar com calma o que a gente vai estudar no ano que vem. Tá bom? Então, para fechar, mais uma vez eu convido a todos, quem quiser comigo, fazer a nossa oração, fechando os olhos, agradecendo mais uma vez a Deus Pai. Agradecemos também ao nosso irmão, nosso amigo, filho do mesmo Pai, Jesus, nosso mestre e guia. Agradecemos a Hamed por seu conhecimento, por compartilhar e nos auxiliar na nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade de luz que nos cerca e prepara esse ambiente, sempre da maneira que estamos envolvidos na palavra, no ensinamento e no amor do Cristo. Por isso, agradecidos que estamos, pedimos para encerrar mais esse estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, é isso. Até semana que vem, tá bom? Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.